Olá, meus queridos, a paz de Jesus seja com todos vocês. Estamos mais uma vez aqui nessa maratona maravilhosa sobre o livro de Atos, né? Hoje nós vamos falar aí do capítulo 11 do livro de Atos, né? Que livro maravilhoso, irmãos. Vendo aí a manifestação do Espírito Santo, né? Jesus ele morre, mas só que ele ressuscita e ele envia o Espírito Santo para que nós fôssemos cheios de poder. Nós temos visto pessoas sendo cheias do Espírito Santo, curas acontecendo, né? Nós temos visto aí no contexto do livro também pessoas sendo curadas, pessoas sendo alcançadas, perseguições se levantam, mas a palavra ela continua. Então é por isso que nós estamos aqui hoje, porque perseveramos na palavra e no poder de Deus que veio do alto. Amados, nós vimos aí no capítulo 10, né, que Pedro ele recebe aí um mandamento de Deus, né, para Deus. Deus mostra para ele um lençol cheio de animal impuro lá, e ele se escandaliza com aquilo, falando que não ia comer coisa impura e tal, e aquele negócio todo. Mas só que aí Deus estava mostrando para ele que ele deveria ir até um centurião, né, até um soldado, né, para pregar o evangelho para ele, né? E Pedro, fazendo assim uma comparação, Pedro não se misturava, porque ele era judeu e não se misturava com gentios, né? Então era um escândalo para os judeus se misturar com o povo que não era de Deus, entendeu? Então a gente vê aí Pedro tendo essa visão e Deus falando para ele, ó, não torne impuro aquilo que eu purifiquei, né? E diante disso Pedro obedece ao Senhor, anda neste caminho e vai até lá. E a gente sabe o que aconteceu. A família foi salva, todos foram batizados e cheios do Espírito Santo. Glória a Deus, que maravilha, né? Mas só que acontece, quando Pedro volta, houve o que? Um embate, né? Os discípulos lá não gostaram muito, né? A gente vai ver, por exemplo, no capítulo 11, no verso 1. Chegando ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus, né? Levantou-se uma grande discussão. E Pedro começou a discursar sobre a visão que Deus havia dado, né? Então assim, ele começa a ter que explicar o porquê que aconteceu. Então no verso 1 a gente já vê aí que os irmãos já ficaram meio escandalizados com relação a isso. Mas Pedro começa a falar sobre o mandamento que ele recebeu do Senhor, e ele teve que ir até lá e fazer aquilo. E como a gente bem sabe, o que aconteceu, né? Pessoas foram salvas ali, né? No verso 15, Pedro fala uma coisa interessante. Ele fala assim, ó, quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. 16. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. 17. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? 18. Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificavam a Deus, dizendo, então também os gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Amados, esse capítulo ele é muito importante para nós. Ele é muito importante para nós. Por quê? Porque, queridos, hoje nós estamos falando da palavra de Deus, acredito eu, por causa do desdobramento que se deu diante daqui. Antigamente só o povo judeu tinha acesso, né? Só o povo judeu era considerado. Mas só que aqui acontece a promessa de Deus também no passado, falando que de dois povos ele faria uma grande nação. Então daqui a gente começa a compreender melhor como foi que chegou essa palavra até nós, né? Então hoje esse texto aqui ele é um marco. Nós somos os gentios, nós não tínhamos, né, esse contexto judaico. Mas só que hoje nós temos a palavra. Porque Deus ele prometeu um dia e ele também nos encheu, deu a nós o mesmo direito de ser cheio. Eu observei também 3 pontos aqui nesse texto que eu queria compartilhar com você, né? Três cenários, né? Primeiro é a ousadia daquele que recebe a palavra de Deus. Irmãos, Pedro ele foi intérprete, né? Se você é um cara que recebeu a palavra de Deus, sabe, precisa transmitir essa palavra, seja ousado no Senhor, seja cheio do Espírito Santo, seja ousado, tá? A você, irmãos, que já faz parte desse corpo, da igreja gloriosa, santa igreja,
Irmãos, nosso papel não é ficar disseminando, criticando. O nosso trabalho é proclamar o evangelho a toda criatura, é abraçar, né? Você vê que quando eles foram revelados de que foi Deus mesmo que deu, eles se alegraram. Nós precisamos se alegrar com aqueles que se arrependem, independente da sua condição, tá bom? Agora, a você, meu amado irmão, que ainda não recebeu, sabe, esse poder, não tem Jesus assim como o dono da sua vida, no contexto de entregar toda a sua vida a Ele. Amados, foi dado a você também esse direito de receber o Espírito Santo e viver uma vida plena, sem depressão, sem culpa, sem choro, sem dor. Tá bom? A palavra diz lá no verso 21, Atos 11, 21, a mão do Senhor estava com eles e muitos creram, se converteram ao Senhor. Que maravilha notícia, irmãos. Deus espera isso da gente, que nós se entregamos a Ele para que nós fôssemos cheios da presença dEle. Ele continua operando milagres, Ele continua fazendo cura. Nós precisamos ter essa consciência de que Ele nos ama e tem o melhor para nós. É por isso que nós estamos insistindo na palavra e no poder do Espírito Santo. Um beijo no coração, queridos. Fiquem na paz de Jesus.